Salve meu povo, começando mais um videozão aqui no meu, no seu, no nosso canal Simplesmente Natural. Esse canal que vai te deixar preparado para fazer o quê? Destruir na prova do Enseja. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os conteúdos de química, falando um pouquinho mais agora sobre os elementos químicos, tá bom? Na aula passada, para quem perdeu a live zona top, nós falamos sobre a estrutura do átomo e lá eu comentei com vocês sobre algumas propriedades atômicas que nós vamos usar aqui para entender o que é um elemento químico e começar a compreender a tabela periódica, como que a tabela periódica está composta, como os elementos químicos nessa tabela estão distribuídos e por que eles estão distribuídos daquela forma. Então iremos começar a nossa aulona de hoje falando sobre a definição do que é um elemento químico, porque um átomo a gente já sabe que é composto por prótons, nêutrons e elétrons, que no núcleo do átomo você encontra os prótons juntamente com os nêutrons e que em volta desse núcleo do átomo você tem camadas eletrônicas onde os elétrons ficam circundando esse núcleo, certo? Em cada camada tem uma quantidade de energia onde o elétron fica ali disposto e ele circunda o núcleo do átomo. Essa era a definição de átomo que a gente tinha chegado na nossa live passada. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre o conjunto de átomos. Como que esse conjunto de átomos, que tem característica em comum, que é o quê? Ser um átomo com o mesmo número atômico, faz com que esse átomo e esse conjunto de átomos com esse mesmo número atômico formem os elementos químicos diferentes. Então, lá nos modelos atômicos, a gente já comentava que átomos que tinham algumas semelhanças, por exemplo, os átomos que têm o mesmo número de prótons são átomos que formam o mesmo elemento químico. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Então acompanhe comigo aqui para você entender o que nós estamos falando. Então, o que é um elemento químico? Já toma nota aí, ó. O elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Aí você fala assim, o quê? Ô professor, então peraí, um elemento químico não é uma coisa só? Um elemento químico é um conjunto de átomos? É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Um elemento químico é um conjunto de átomos, mas é um conjunto de átomos que tem em comum o quê? O mesmo número atômico. Então eu tenho na natureza vários átomos e esses átomos que têm o mesmo número atômico compõem um elemento químico. O exemplo mais clássico que nós usamos para representar essa ideia e a definição de elemento químico é o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante no nosso universo, tá bom? Então é importante nós falarmos um pouquinho sobre ele para você entender essa definição de elemento químico usando esse danadinho como exemplo. Olha só, o hidrogênio ele pode ter 3 tipos básicos encontrados na natureza. Só para você ter uma ideia aqui, eu estou usando já a representação de como que você vai encontrar as informações de um elemento químico lá na tabela periódica. Então, na tabela periódica, geralmente vem uma legenda, mas geralmente você tem a representação, tá? Eu coloquei aqui da forma como eu coloquei, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que em cima eu representei o número de massa e embaixo o número atômico, certo? Na sua tabela periódica você vai encontrar a representação do número de massa e do número atômico. É importante você observar a legenda da tabela periódica para que essa legenda te indique quem é que é o número de cima, quem é que é o número de baixo. Existe uma regra, tá? Existe uma regra para a inserção desses dados, porém, pode ser que na hora de fazer a edição de uma imagem, para fazer uma tabela periódica mais dinâmica, mais bonita, eles façam a inversão dos valores e aí você tem que ter a legenda para saber quem é quem, tá bom? Mas aqui, só para você entender, então, número de massa em cima, número atômico embaixo. Lembrando que o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, que são exatamente o quê? Aquelas duas partículas que ficam no núcleo do átomo. Então a massa de um átomo ela é representada pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Então o número de massa é isso. Embaixo o número atômico, a gente já sabe que o número atômico, para quem estudou lá na aula passada, é exatamente o mesmo número de prótons. Então o número atômico representa a quantidade de prótons, lembrando que os prótons são as cargas positivas de um átomo, tá bom? Então o número atômico é o número de prótons que um átomo tem no seu núcleo. Então voltando aqui,
O hidrogênio pode ser encontrado nessas três formas. O primeiro deles chamado de prótio, o segundo de deutério e o terceiro de trítio. Por que o primeiro chama prótio? Porque ele só tem no seu núcleo um próton, certo? E não tem nenhum nêutron. Então a massa dele é só o próton que ele tem massa 1. Já o deutério, ele continua tendo um próton no seu núcleo, por isso que é o mesmo, são átomos semelhantes, certo? E ele tem agora 2, olha só, 2 de massa. Ou seja, se ele tem 2 de massa, ele tem agora um próton no núcleo mais um nêutron, dando a massa total de 2. Já o trítio, ele continua tendo um próton, por isso que esses 3 átomos são semelhantes, porque os 3, tem um próton no seu núcleo, cada um deles, só que agora esse cara tem 3 de massa, ou seja, se ele só tem um próton, para ter 3 de massa, ele tem o quê? 2 nêutrons. 1 mais 2, 3, massa 3. Porém, se você observar aqui, os 3 possuem o quê? O mesmo número de prótons. Logo, eles possuem o mesmo número atômico. Se os 3 átomos possuem o mesmo número atômico, logo, eles formam um único elemento químico. Portanto, um elemento químico é aquele formado pelo conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Portanto, esses 3 tipos de hidrogênio aqui vão formar o elemento químico hidrogênio. Sacaram? Entenderam o que é um elemento químico? Então, quando você aprender a utilizar a tabela periódica, ou mesmo que pega uma tabela periódica, se você pegar a tabela periódica e olhar lá na tabela um elemento químico da tabela, saiba que aquele elemento, na verdade, é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons no seu núcleo, beleza? Isso é a definição de elemento químico. Agora, continuando. Falando um pouquinho mais agora sobre a ideia da tabela periódica, nós vamos começar a olhar para ela, porque não tem como a gente estudar química sem conhecer essa danadinha dessa tabela e entender quais são as informações que existem nela, não é verdade? Então, olha só, a tabela periódica, ela é composta por colunas e linhas, certo? E o que eu tenho nas colunas da tabela periódica? As colunas da tabela periódica, existem 18 colunas na tabela. E essas 18 colunas da tabela periódica, elas formam as famílias que nós chamamos. Então, as colunas da tabela são compostas pelas famílias, tá bom? E nessas famílias da tabela periódica, nós agrupamos dentro de cada família, pensa comigo aqui, família. Você que está me assistindo agora, você é mais parecido comigo ou mais parecido com uma pessoa da sua família? Óbvio que você é mais parecido com a pessoa da tua família. Por quê? Porque vocês têm características em comum, não é verdade? Muito mais em comum entre vocês do que comigo, que sou uma pessoa de fora, um estranho para vocês, não é verdade? Então, quando a gente fala de família da tabela periódica, que são as colunas verticais da tabela, as famílias da tabela periódica são formadas por aqueles elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes. Eles compartilham de propriedades químicas, por isso que eles são elementos da mesma família e, portanto, eles são colocados na mesma coluna vertical. Beleza? Iremos falar mais sobre as famílias futuramente, tanto é que eu deixei aqui marcadinho, elementos representativos. Deixa esse nome marcadinho aí no seu caderno, armazenado no seu coração, tatua elementos representativos em você, para você entender que isso vai ser importante para nós. Bom, quando nós formos falar de ligação química, os elementos representativos vão ser super importantes para nós usarmos como exemplo, tá? Agora, continuando, além das colunas verticais, nós temos agora as linhas, tá, da tabela, que também podem ser chamadas de colunas horizontais. As linhas da tabela periódica representam o quê? Os períodos. O que são períodos? Existem 7 linhas na tabela periódica. Agora, olha só, se você está atento às aulas, você vai lembrar que eu comentei com vocês que lá nas camadas eletrônicas, onde ficam os elétrons nos átomos, que foi descoberto que existem 7 camadas eletrônicas. Ou seja, existem 7 camadas onde os elétrons podem ser encontrados. Quantas linhas eu falei para vocês que tem aqui na tabela mesmo? Olha aqui.
7 linhas. 7 linhas na tabela, ou seja, os períodos representados pelas linhas da tabela periódica representam as camadas ou também, como é chamado, os níveis de energia de um elemento químico. Ou seja, ele vai representar quantas camadas existem de elétrons num elemento químico. Portanto, se você tem, por exemplo, um elemento químico que está na primeira linha da tabela periódica, significa que ele tem uma camada de elétrons. Se você tem um elemento químico que está localizado na tabela periódica na terceira linha da tabela, significa que ele tem 3 camadas de elétrons e que os seus elétrons estão distribuídos nessas 3 camadas. Cara, sensacional! Nós vamos usar essa informação para entender muitas outras coisas relacionadas com os elementos químicos. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aulona, nesse videozão de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe, né? Dá aquela dedada no botão de se inscrever, já deixa aquele seu likeão, ajude o canal a crescer. Nós estamos doidos para chegar nos 30 mil inscritos. Então compartilhe esse vídeo com a galera, não deixe para estudar na última hora. Compartilha com as pessoas que você sabe que também estão se preparando para a prova do Enseja. Pede para elas se inscreverem no canal aqui do Prof, tá bom? Não deixe de me seguir lá no Instagram. Tá passando aqui para você, ó, @simplesmentenatural_, que por lá eu dou outras dicas, eu falo sobre as novidades do canal, então é bom você me seguir por lá também, até para a gente trocar uma ideia por lá e o Prof poder tirar dúvidas de vocês por lá também, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis!